Queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Que Deus em Cristo venha abençoar a sua vida. Querido professor, pastor, amigo, aluno, você que faz parte desse grande projeto chamado Escola Bíblica Dominical. Estamos aí, lição de número 10, 5 de setembro de 2021. A lição de número 10 nos traz como tema o líder cristão e o desafio de engajar as pessoas. Vamos lá? Temos como fundamento aí Números, capítulo 11, versículo 17, que nos diz assim: Eu descerei e falarei com você, e tirarei do espírito que está sobre você, e porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Olha que interessante, esta passagem de Números é uma passagem onde o povo começa a reclamar a Moisés, pois o povo estava pedindo carne, e então Moisés fica preocupado, tamanha reclamação do povo, e vai falar a Deus. E se você ler os versículos que antecedem todo o contexto, você vai ver que Moisés pediu até que o Senhor o matasse. Falou: Senhor, não foi eu que gerei esse povo. Né? Moisés fica aí, como eu acho que todo pastor passa, todo líder passa por esses momentos, né? Então aí o Senhor, né, assim como fez Jetro, né, que orientou a Moisés dividir a carga ali, né, com o povo, assim fez Deus também nesse momento e pediu que ele escolhesse homens idôneos e que iria colocar ali para ajudá-los, né? Certo, vamos lá. A referência bíblica se encontra em 1 Crônicas, capítulo 11, versículos 6 a 12. Não vamos ler aqui devido à questão de tempo, tá bom? Temos aqui como objetivos, irmãos. Objetivo geral, tá? Temos aqui como objetivo geral o quê? Entender que a igreja é formada de pessoas que desejam contribuir para o crescimento da obra. Engajá-las é essencial para esse crescimento. Olha que interessante, como é importante, né? A questão de engajar as pessoas, né? Objetivos específicos: mostrar quais são os principais fatores que prejudicam. Aqui nós vamos falar das coisas que prejudicam o engajamento, né? Mostrar quais são os principais fatores que facilitam o engajamento, né? Aqui nós já vamos falar o que facilita, o que prejudica, o que facilita, né? E entender o comportamento do líder por ser a razão para o fracasso ou sucesso do engajamento dos colaboradores. Então nós vamos ver aqui o comportamento do líder, né? Comportamento do líder. Certinho, beleza? Vamos lá. Introdução. Como fazer com que o clima e os resultados da igreja que você lidera sejam positivos? A resposta é simples: engajar os membros de modo que se sintam satisfeitos a congregar ali. Dessa forma, os melhores resultados serão alcançados. Sean Ashon, em seu livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, afirma que a felicidade leva ao sucesso, em vez que se pensava antes que o sucesso gerava a felicidade. Por isso, inspirar comprometimento, engajamento e pertencimento nos colaboradores resultará em um clima agradável e em resultados extraordinários. Irmãos, querido professor, seria interessante nesse início de aula, aqui após a introdução, você perguntar para os irmãos para avaliarem a sua aula, né? Seria algo assim muito
muito transparente, né? Você falar, irmãos, o que eu posso melhorar? Qual as minhas falhas? Né? Isso é interessante, porque no decorrer da lição, você vai ver que o líder ele tem que assumir as suas falhas, os seus erros, né? E aí a gente vai abrir isso para a turma, seria uma forma de saber e de que você está falando que você não é perfeito e que você também pode errar, né? Vamos lá, vamos adentrar aqui no primeiro tópico. Fatores que prejudicam, vamos falar no prejuízo, né? Fatores que prejudicam o engajamento dos obreiros. Um líder com um perfil centralizador. Isso aqui é um problema. Isso aqui é um problema sério, viu? Quando fala disso aqui, ó, de um pastor, de um líder centralizador. Irmãos, é perigoso, né? Como eu já falei para os irmãos, certa feita eu conheci um pastor que ele fazia tudo, né? Até as lembrancinhas das irmãs era ele que fazia. Não deixava espaço para ninguém fazer nada, né? Não dava oportunidade para os obreiros pregar, não dava oportunidade para os obreiros crescerem, né? E aqui traz a resposta, ó, a insegurança, o medo, a inveja do líder o impede de dar oportunidade aos obreiros. Então ali ele tranca, ele fecha a oportunidade dos obreiros, né? Se tornando um líder o quê? Centralizador, né? Isso aqui traz, né? Isso aqui é o perfil de alguém inseguro, que tem medo de perder a cadeira. Ah, não, eu sou o pastor, fulano prega melhor do que eu, ele pode tomar meu lugar. São pessoas inseguras, né? E é tão difícil congregar com pessoas assim, com líderes assim, né? Por quê? Porque você se sente poldado, né? E você deseja também, muitas pessoas desejam ajudar na obra de Deus. Olha um exemplo. Saul, como Saul fez com Davi, né? Em vez de Saul usar os talentos de Davi em prol do seu reino, né? Pelo contrário, ele queria era matar, foi com medo, com receio, ficou inseguro, né? Depois você leia lá 1 Samuel 18, 7 e 9. Então a primeira coisa, um líder com um perfil centralizador. Você deve fugir disso, né? Esteja seguro que foi Deus que te colocou nesse lugar como liderança. Seja você líder de departamento, seja você líder, qualquer departamento da igreja, seja você um pastor, seja você um líder, um superintendente da escola, foi Deus que te colocou, entendeu? Então, somente Deus pode te tirar. Então, fique tranquilo, faça o seu melhor visando o crescimento do reino, tá certo? Mas jamais seja centralizador, né? Divida a carga, aprenda a delegar, como nós já vimos em lições anteriores, certo? 1.2. Um líder que não reconhece e não valoriza sua equipe. Olha que problema, né? Às vezes só quer mandar, às vezes só quer dar ordem, mas às vezes quando a pessoa acerta, não consegue elogiar, não consegue ver os acertos, né? Um grande empecilho para o engajamento da membresia é a falta de apreço, incentivo, reconhecimento e elogio por parte do líder. Eu deixei aqui até em uma cor diferente aqui para você ver. Olha só, elogio, ó, elogio por parte do líder. Quando acertar, tá certo. Quando errar, vai conversar, vai, né, rever aí as posições, mas quando acertar, elogie. Eu costumo, na igreja a qual eu pastoreio, no final do ano, no culto da virada do ano, eu premiar os melhores professores, né, aqueles que se destacaram, os líderes de departamento. Precisa ser muita coisa, mas uma caixinha de bombom, um incentivo, né, somente para demonstrar para eles que você está vendo o trabalho deles
Isso é muito importante. Isso dá, né, vamos dizer assim, um gás, né, para que eles continuem se esforçando, né, durante aí o ano. Saul, além de sentir inveja de Davi, não reconhecia suas qualidades. Isso é um problema, né? Você trabalhar e não ser reconhecido. Tá certo que a gente não busca reconhecimento humano, se tratando de obra de Deus. Mas, irmãos, há de convir comigo que é importante o seu trabalho ser reconhecido, né? Isso é de suma importância. O líder que assim procede perderá valiosa ajuda e atrairá somente bajuladores. É um problema. Por quê? Porque quando você não elogia, quando você, né, apenas é um líder centralizador e você fica ali e todo o trabalho das pessoas passam batido, você não observa, você não avalia, você não incentiva, você não reconhece, né, o valor ali do trabalho daquela pessoa, a tendência é o quê? A pessoa desistir. Fala, não, eu não quero mais fazer porque por mais que você se esforce, né, nunca tá bom e ninguém vê e tal, né? Então o líder, ele deve sim ver, porque senão ele vai perder essa pessoa e depois somente os bajuladores chegarão perto dele. Porque ele mesmo estando errado, os bajuladores estarão ali em volta e tá, é isso mesmo, apoiando algo que é errado. Irmãos, não sejam falsos, não sejam hipócritas. Se há algo errado, falem. Eu já tive sérios problemas com isso, porque às vezes você tem que falar a verdade, tá certo, de uma maneira, né, coerente, de modo que não magoe a pessoa, né? Mas já aconteceu de eu discordar de algo que estava sendo feito por um determinado pastor e ele entender isso, levar para o lado pessoal, né? E isso foi um problema sério. Mas tudo bem, né? Tudo bem. Então elogie, incentive seus liderados, reconheça o trabalho, isso é importante, certo? Vamos lá, prosseguindo. Um líder que tolera politicagem. Eu quero que você preste atenção que quando eu falo aqui de politicagem, eu estou falando não no contexto da política, tá? Porque a politicagem é barganha, né? É ali aquela barganha dentro da política, de política e politicagem, é fazer algo em troca, é ganhar vantagem indevida e tudo mais. Mas dentro do contexto aqui do nosso tema da lição, a politicagem ela tem como sinônimo o partidarismo, grupinhos, panelinhas ou sectarismo, que é divisão, né? Gerando divisões. Coloquei até uma imagem aqui, né? O pastor está falando aqui, ó, que acha que está havendo uma pequena divisão na igreja. E aqui uns irmãos virados para um lado, o outro para o outro. Que coisa terrível, né? Então, ó, a gente não deve aceitar esse tipo de politicagem, de divisão, de sectarismo na igreja. Isso causa divisão, isso causa contenda. E por incrível que pareça, alguns líderes até incentivam esse tipo de coisa. Como, pastor? Dando mais atenção a um determinado grupo do que outro. Por exemplo, eu como pastor, eu posso falar com propriedade a qual a gente observa isso no dia a dia, no convívio da igreja. Alguns irmãos procuram o pastor e tentam se aproximar do pastor, e os outros irmãos acham que não podem, e o pastor fecha ali, ou seja, não tratam todos de igual modo, dá mais atenção para um do que para outro, sabe? É como se fosse um pai. O pai tem que dar atenção
a todos os filhos, não pode ter um preferido e tal e tal. Mas preste bem atenção, o pastor tem que dar atenção a todos, né? De uma maneira igualitária, né? Não pode fazer acepção de pessoas, seja por posição financeira, seja por qualquer outra, né? Nenhum tipo de distinção. Paulo enfrentou esse tipo de problema em Coríntios e atacou assim que identificou. Depois você lê aí primeira carta aos Coríntios, né? 3 a 7. Então tem que atacar, tem que solucionar. Assim como você percebeu o problema, está tendo divisão, vai para cima. Resolve o problema o mais rápido possível. Uma equipe unida alcança objetivos extraordinários. A união, ela proporciona isso, você alcançar lugares que você jamais trilhou. Pois ninguém está preocupado com seu próprio ego. Quando deixa o ego de lado, as coisas acontecem, né? Quando você trabalha em benefício da obra, em benefício do grupo por inteiro, né? Então, líderes, tome cuidado com essa politicagem, com esse partidarismo dentro da igreja, ok? Vamos lá. A sinopse aí, ó, fatores que prejudicam o engajamento de obreiros. Paulo sabia que o sectarismo prejudicaria não só os envolvidos, mas toda a igreja. E por isso o Espírito Santo inspirou que registrasse para que esse tipo de comportamento não fosse tolerado. Uma equipe unida em torno de objetivos comuns alcança desempenho extraordinário, foi o que nós já falamos, né? Beleza. Tópico 2. Fatores que contribuem para o engajamento da equipe. Agora vamos ver o que contribui, tá bom? Vamos ver o que contribui. O líder assume que não é. Amigão, você não é perfeito. Pastorzão, você não é perfeito. Líderes de senhoras, você não é perfeito. Onde houver a mão do homem, haverá imperfeição. Assim o líder deve saber que não é perfeito. Salmos 51, é muito triste esse salmo, né? Depois você lê lá. Ao assumir sua imperfeição, o líder demonstra para seus liderados que ninguém é perfeito, mas que os erros não dão oportunidade, que os erros nos dão a oportunidade de reavaliar e melhorar. Irmãos, preste bem atenção. Nós não somos perfeitos. Errou. Aqui, ó a imagenzinha. Assuma o erro e mude. Assuma o erro e mude. Tem que mudar, né? Assuma o erro e mude. Não fica ali, eu errei, não sei o quê, não vou fazer mais. Não, nós estamos aprendendo, é sempre melhorando. Uma frase aqui de autor desconhecido: assuma seus erros com a mesma coragem que os cometeu. É isso aí, interessante, né? Então, líder, assuma seus erros. Irmãos, não deu certo, vamos aqui fazer de outra forma. Assuma seus erros. Assuma seus erros, aprenda com seus erros, né? E saiba que você é imperfeito. Por isso que eu falei, dei aí para que você perguntasse para a turma no início como você pode melhorar a sua aula, pontos positivos e negativos. Isso é interessante. Assuma seus erros. Segundo ponto que contribui para o engajamento da equipe. Ser exemplo para a equipe. Ser exemplo. Ser exemplo. Não adianta. O testemunho fala mais do que palavras. O líder é visto como um modelo a ser seguido. Josué era visto como um exemplo de servo para Moisés. Mesmo antes, né? Mesmo antes dele ser escolhido o sucessor de Moisés, Josué já era bem visto, já tinha seu prestígio diante do povo, né? O povo já o considerava como um exemplo de servo, né, para Moisés.
Seu prestígio diante do povo era tanto que todos seguiam na conquista de Canaã. Você sabe que tinha gigantes, né? Lá, e o relatório era negativo. Todo mundo falou, tem gigante, o negócio lá é complicado. Mas Josué e Caleb falaram, não, nós vamos, Deus vai nos dar vitória, né? E aí, posteriormente, todos eles, né, atenderam aí a convocação de Josué e eles foram liderados aí por Josué. Então ele já ganhou o prestígio, né, pelo exemplo. Se você quer influenciar seus liderados, seja o exemplo. Não adianta aquele papinho, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Não vai funcionar, tá ok? Então, seja exemplo. Lembrando, ser exemplo não significa que você seja perfeito. Você vai ter os seus problemas. Mas procure sempre dar o melhor exemplo. A exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nele não encontramos falha, ele é o nosso maior exemplo. O maior exemplo a ser seguido. Certinho? Beleza. 2.3. O líder... Aqui tem um erro. O líder aqui é cristão, tá? Aqui é cristão. Depois eu vou corrigir lá no slide para você. O líder cristão deve ser justo com todos, né? Aqui é cristão. O líder cristão é justo com todos. Ser justo aqui é cobrar resultados, apontar erros, fazer ajustes, reconhecer e premiar. Igualmente a todos, quando os resultados forem alcançados. Reconhecer aquilo que a gente falou, né? Reconhecer o trabalho. O líder cristão ele tem que ser justo com todos. Trate o seu grupo igualmente, sem acepção de pessoas. Né? Quando atingir os resultados, você vê aquela escola dominical abençoada, né? E o pastor olha pro superintendente e fala, rapaz, ele está organizando, ele está correndo atrás, tem que parabenizar, tem que ver o trabalho, né? Tem que premiar a equipe. Isso é muito interessante. Então, não é fazer igual esse camaradinho aqui está fazendo, não, né? Colocando o pezinho, está tudo bem, como motivo de tropeço, com inveja, inseguro, com medo. Não, tem que dar oportunidade para as pessoas trabalharem. Davi soube trabalhar. Aqui, ó, Davi soube trabalhar, né? Trabalhar seus homens. Então, Davi, ele tinha essa facilidade, né, de trabalhar os seus homens. Respeitados até por seus inimigos, de tal forma que seu exército era respeitado até pelos seus inimigos, né? Segundo Samuel 17:10. Então seja justo com todos, tá? Então trate todos de igual maneira. Isso serve para toda a liderança em todos os aspectos. Fatores que contribuem para o engajamento dos obreiros, sinopse 2, fechando aí o tópico 2. Porquanto, quando um líder assume que não é perfeito, ele está mostrando aos seus liderados que não tem medo de assumir seus erros e, portanto, é capaz de corrigir e tornar-se um líder melhor. Beleza? Irmãos, tem uma dinâmica interessante. Essa dinâmica eu vou estar na descrição do vídeo, juntamente com o slide. Inclusive, agora eu coloquei um link, tá? Que demonstra lá o vídeo da dinâmica, tá? Aí você lê e vê o vídeo. Eu não vou falar aqui, não vou explicar, porque já tem um vídeo lá, tá ok? Aí você vê direitinho um momento de descontração para a sua turma, tá ok? Então toda a orientação tá lá, você busca aí na descrição. Tópico 3, líderes dissonantes, líderes ressonantes. O nome já diz, né?
O nome já entrega. O que é liderança dissonante e liderança ressonante? Aqui, ó. Ressonante. Repetir o som de modo harmonioso. É como se fosse um eco. Dissonante. Ó. É o que esse camarada aqui está fazendo, né? De modo desarmonioso, destoar, quando os membros destoar. Isso é dissonante. Quando os membros vibram a serem motivados a darem o melhor de si, suas ações encontram eco nos liderados. Isso é ressonância, né? E quando isso não acontece, quando há um destoamento, ou seja, o líder fala uma coisa, a equipe faz outra, há um ruído, há dificuldade, então está dissonante. Aqui está meio ruim porque eu estou com o mouse aqui e às vezes dá uma travada, tá bom? A voz de Davi encontrava eco diante do povo. É claro, Jesus também era um líder assim. Ou seja, Jesus também, ele era um líder ressonante. Ele falava, então encontrava eco nas pessoas, encontrava ali a total adaptação dos seus liderados. 3.2. Os meios que o inimigo utiliza para nos enganar. Olha, o líder tóxico. Eita, meu Deus, será que isso tem na igreja? Um líder tóxico. Será que tem, meu Deus? É o líder dissonante, lidera de forma agressiva, criando desarmonia. Olha aqui, é esse camarada aqui, ó. Né? Eita, Jesus. Né? Criando desarmonia entre os liderados, escolhendo uns e perseguindo outros, gerando conflitos, né? É a politicagem que a gente falou, gerando panelinhas, né? Ele gera conflitos os quais não sabe lidar com eles, né? Eita, Jesus. Olha só o exemplo de Saul, leia lá, né? O líder assim tem um final trágico. Leia lá que você vai saber como foi o final que teve Saul, o primeiro rei de Israel, né? Ele era enciumado, ele era inseguro. Deus já tinha o rejeitado e mesmo assim ele não queria largar o trono. Irmãos, vou aqui falar para você, líderes. A Bíblia diz que Deus tem a chave de Davi, que fecha e ninguém abre, e que abre e ninguém fecha. Por amor de Deus, se você é líder, você não é dono do cargo, vai ter o final. E quando acabar a sua participação em determinada liderança, em nome de Jesus, entenda isso. Né? Não tumultue, não seja, vou ficar com raiva, vou desviar. Tem gente que muda de igreja, irmão, que o pastor não pode nem mudar ele de cargo, senão ele vai mudar de igreja. Você está totalmente errado. É Deus que abre e Deus que fecha. Deus fecha uma porta e abre outra, não é o que diz lá a música, né? Uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Eu não sou cantor, foi mal. Mas tudo bem, vamos lá, né? Então, olha, se Deus fechou, amigão, é porque Deus vai abrir outra porta, né? Talvez você já fez ali a sua contribuição naquele departamento e agora Deus vai te colocar em coisa, né? Em algo melhor, em algo, né? Que vai exigir mais de você. Então, não reclame, tá bom? Cuidado, não seja um líder tóxico, um líder agressivo. Infelizmente, irmão, nós vemos pastores que parecem delegados, né? Que não sorriem, que não conversam com os crentes, né? Não conversam com os membros. Ô, irmão, por amor de Deus, né? Eu tenho a percepção que você tem pastores que pensam assim, não, eu não posso dar liberdade para o membro, porque eu sou pastor
e senão vou ter problema com hierarquia. Por amor de Deus, você tem que ser respeitado pelo seu testemunho, não pela sua cara fechada de delegado, né? Você tem que manter o respeito, ser exemplo, mas você também tem que ser amigo de suas ovelhas, acompanhar de perto, certo? Come um cachorro quente depois do culto com eles, tá bom? Não fica com com prepotência, não. Todo líder que se sente grande, viu? Sabe o que Deus faz com o soberbo? Ele abate o soberbo e ele exalta o humilde. Certinho? Então o final de Saul foi trágico. Saul dava ordens confusas. Olha só, Saul é um exemplo de líder tóxico, né? Transferia a culpa aos outros, não assumia sua culpa. 1 Samuel 14, 44, 45. Desobedeceu a Deus, você sabe lá a história, né? Que não era para ele pegar despojo, não era para ele perdoar ninguém, e ele fez contrário ao que Deus lhe mandou. Certo? Finalizando, o que é um líder motivador? Aqui é interessante. O líder ressonante motiva. Vamos junto, nós podemos, né? Junto nós podemos, vamos lá, vai dar certo, conte comigo, né? O líder deve ser dessa forma. Ele se comunica claramente. Ele se comunica claramente, olha. Ele se comunica claramente, né? Fala a linguagem do povo, está atento às necessidades, age com justiça, sem fazer distinção de pessoas. Olha só, sem fazer distinção de pessoas. Sua palavra inspira confiança, assim como o próprio Jesus fazia, né? Ele falava com autoridade. Davi também, né? Ele era esse tipo de líder. Então, irmãos, olha, o líder é motivador. Vamos lá. Já prestou atenção? Culto de libertação na igreja. Aí vai lá o líder do culto de libertação. Pega o microfone. Irmãos, vamos cantar o hino da harpa. Aí canta lá, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja... Eita, Jesus! Aí o camarada está lá na escola bíblica, o camarada está no culto que é para ser o culto de libertação, um culto animado, um culto de oração, e aí se depara com isso. Quando entra na igreja, já pergunta, quem morreu? É culto fúnebre? Não, irmão, por amor de Deus, o líder tem que estar na frente, ele tem que motivar as pessoas. Vamos embora, irmãos! Vamos lá, vamos adorar, vamos bendizer o nome do Senhor, o Senhor está presente, vamos para frente, não é isso? Né? Tem que puxar a fila, né? Não pode ser desanimado, porque senão, se o líder é desanimado, ali os seus liderados também, nós já vimos que o líder é o exemplo, então isso serve para o lado negativo do exemplo também, tá? Se o líder é desanimado, desmotivado, os liderados serão da mesma forma. Certo, certo? Beleza, então. Sinopse. A primeira qualidade de um líder ressonante é que ele motiva as pessoas, traz à tona o que eles têm de melhor a oferecer. Sua maneira de se comunicar é clara, evitando ruídos que possam atrapalhar. Concluindo, é importante que uma equipe e um líder se preocupem com o engajamento e compromisso de todos. É importante identificar quais fatores podem prejudicar ou contribuir para o melhor engajamento e, consequentemente, para melhores resultados. Não menos importantes são os tipos de comportamento que os líderes adotam, os quais vão gerar climas melhores ou piores. É o que a gente acabou de ver. Belezinha? Revisão aí, ó. As perguntinhas, respostas você faz pedindo a participação das classes. Beleza? Certinho? Certinho, então. Que Deus em Cristo te abençoe grandemente. Tá certo? Um grande abraço, boa aula e que o Espírito Santo
te ilumine, querido professor, e que a sua aula seja uma bênção. Grande abraço, que Deus em Cristo te abençoe grandemente.